Olá pessoal, hoje o PET TV traz o assunto da insegurança alimentar. No dia 13 de abril de 2021, a Folha de São Paulo veiculou um estudo que revela que mais de 125 milhões de brasileiros sofreram insegurança alimentar durante a pandemia. Segundo pesquisa conduzida pelo grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, 44% deixaram de comer carne. Em uma casa de palafitas, à beira de um rio em Curralinho, no interior do Pará, Maria do Espírito Santo, de 42 anos, tem o peixe como base da sua alimentação. Pescado ali perto é o único alimento com lugar garantido no prato de sua família. Com a pandemia, ela viu minguar as possibilidades do seu cardápio, já escasso. Do arroz, feijão e carne, ficou apenas o arroz, quando é possível comprá-lo. Sua família está entre os 59,3% dos brasileiros, que equivalem a 125,6 milhões, que não comeram em quantidade e qualidade ideais desde a chegada do novo coronavírus. Os dados são da pesquisa Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação da Segurança Alimentar no Brasil, coordenada pelo Grupo de Pesquisa Alimento para a Justiça, Poder, Política e Desigualdade Alimentares na Bioeconomia, com sede na Universidade Livre de Berlim. Este estudo citado mediu os níveis de insegurança alimentar no país. E o número é ainda pior do que o mostrado por uma pesquisa da Rede Pensa, que é a Rede Brasileira de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgada na semana passada, segundo a qual 116,8 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar nos últimos 3 meses de 2020. Na nova pesquisa, foram utilizadas as perguntas direcionadas para maiores de idade da EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Se o entrevistado respondesse sim para ao menos uma delas, como: nos últimos 3 meses, os moradores tiveram preocupação com os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida, ele já estava vivendo a insegurança alimentar. A preocupação de que o alimento vai acabar e ter que tomar decisões para que isso não aconteça é ter psicologicamente a fome presente, mesmo que ela ainda não tenha se materializado, explica Renata Mota, que é professora de Sociologia da Universidade Livre de Berlim e é coordenadora do estudo. A situação de Maria, no entanto, é mais grave. Sua família precisa escolher qual refeição vai fazer. Se eu almoçar, não janto, então eu tenho que escolher. Seu cardápio só varia em período de safra de açaí, quando reserva uma parte dos frutos colhidos pelo seu marido, Ismael da Silva Oliveira, de 31 anos, para complementar a alimentação dos 3 filhos. No restante do ano, dependem do Bolsa Família, e o benefício é de R$ 346 para mantê-los durante o mês. Mesmo antes da pandemia, este já era o valor que garantia a comida na mesa. E a alta no preço dos alimentos, porém, dificultou ainda mais o acesso. A esperança era conseguir o auxílio emergencial, mas eles não foram contemplados. Beneficiários do Bolsa Família são os que enfrentam os maiores níveis de insegurança alimentar no país, com 88,2%. Destes, 35% passam fome e outros 23,5% convivem com um nível moderado de insegurança alimentar. Casas com crianças de até 4 anos apresentam índices de insegurança alimentar ainda mais críticos do que a média nacional. 29,3% destes domicílios comem em quantidade e qualidade ideal, enquanto 70,6% vivem algum nível de insegurança alimentar. São 20,5% aqueles que passam fome. Faz ao menos 4 anos que vemos o aumento da insegurança alimentar. Isso significa que uma criança pequena passou a primeira infância inteira em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, afirma a pesquisadora Renata Mota, resgatando os dados da PNAD 2017-2018, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que evidenciou o aumento da fome no país. Catarina Pereira, de 35 anos, vive com os 6 filhos na ocupação Vitória, em Belo Horizonte, e perdeu suas diárias como trabalhadora doméstica no início da pandemia. Mudou-se para a ocupação meses após o início da quarentena, quando teve sua conta bancária bloqueada e perdeu acesso ao auxílio emergencial. Já no novo endereço, conseguiu desbloquear o dinheiro. Só neste ano se tornou beneficiária do Bolsa Família,
O dinheiro é gasto em comida e ela ainda precisa de doações e colhe verduras na horta local. A gente reza a Deus para ver se a gente consegue alguma coisa no outro dia, diz ela. Assim como Pereira, 44% dos brasileiros deixaram de comer carne na pandemia. Entre os alimentos saudáveis, esse foi o com maior redução de consumo. Em segundo lugar, vem as frutas, com 41%. A população também diminuiu o consumo de hortaliças e legumes em 37%. Por outro lado, 54,2% dos entrevistados disseram que não houve mudança no consumo dos alimentos industrializados e 6,4% afirmaram que houve aumento. O estudo associa o consumo de alimentos não saudáveis ao surgimento de doenças crônicas. Segundo Milene Pessoa, professora do Departamento de Nutrição da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e pesquisadora, tal alimentação favorece o aparecimento de doenças como diabetes e hipertensão, podendo levar à sobrecarga do sistema de saúde. Tanto a desnutrição como a obesidade podem aumentar o risco de adoecimento da população e doenças crônicas têm grande impacto na atenção primária, afirma ela. Este estudo citado mediu os níveis de insegurança alimentar no país. E o número é ainda pior do que o mostrado por uma pesquisa da Rede Pensa, que é a Rede Brasileira de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgada na semana passada, segundo a qual 116,8 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar nos últimos 3 meses de 2020. Na nova pesquisa, foram utilizadas as perguntas direcionadas para maiores de idade da EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Se o entrevistado respondesse sim para ao menos uma delas, como: nos últimos 3 meses, os moradores tiveram preocupação com os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida, ele já estava vivendo a insegurança alimentar. A preocupação de que o alimento vai acabar e ter que tomar decisões para que isso não aconteça é ter psicologicamente a fome presente, mesmo que ela ainda não tenha se materializado, explica Renata Mota, que é professora de Sociologia da Universidade Livre de Berlim e é coordenadora do estudo. Notícia de hoje, fique atento para as próximas. Curta e compartilhe com os amigos. Até